Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui, mais um Dizascope podcast começando toda segunda-feira, 10 da manhã, tem convidado novo, conversa nova aqui. Obrigado por você que está acompanhando já há um tempão. E antes da gente começar essa conversa aqui, muito especial, eu queria pedir para você, deixa o like aqui, você ajuda a divulgar. Deixa um comentário durante a nossa conversa, do que o Senhor ministrou ao seu coração. Também se inscreve no canal, claro, para você receber tudo que a gente está produzindo aqui. Tem uma forma de você nos ajudar, toda a equipe, toda a galera que trabalha aqui no Dizascope, com a loja do Dizascope. É uma das formas de sustentar toda a equipe trabalhando, é a loja do Dizascope. Tem Bíblia, tem livros, os livros que mais impactaram a gente, tá lá. E eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então, vou deixar o link na descrição, clica aqui, você vai poder pedir alguma coisa e te entrega aí na sua casa. Fechou? Vamos embora pro podcast de hoje? E aí, Priscila? Tudo bom? Que honra. Nossa, eu que digo. E agora é Priscila Uber? Priscila Subirá? Priscila... Os dois eu amo, até uma vez. Eu acho que agora mais está sendo Priscila Subirá, né? Só pelo tempo. É verdade. Mas... É igual a Val Gonçalves, não? Que legal. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Eu tô muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre acompanho. Eu amo muito o Dizascope e o podcast, então tô muito feliz de estar aqui. Que legal. E você é uma pessoa que consome podcast, ouve podcast? Sim, eu gosto muito de podcast. No começo, quando minha filha era um pouco menor, eu escutava mais. Recentemente, nos últimos meses, né, ela tá numa fase onde ela tá falando mais e ela percebe quando eu tô com fone de ouvido agora. Então... É mesmo? E ela, tipo, e ela quer pegar também, ela quer colocar no dela e tudo. Então, eu tô escutando um pouco menos agora. Entendi. Mas, mesmo assim, é uma bênção demais. E é engraçado porque antes... os podcasts, eles eram mais, assim, um pouco mais focados até, né? Que nem eu ouço ainda um podcast do Craig Groeschel, que é de liderança e tal. E ele é, tipo, 15, 20 minutos, assim, sabe? E ele até fala no podcast, porque ele sabe que o líder tem um tempo escasso, tal. Mas Sim. Agora os caras estão, tipo... 3 horas de podcast, 4 horas de podcast. Estão estendendo as conversas por aí. Eu acho que essa geração toda, todos nós, assim, a gente está gostando de tempo de mesa, assim, de conversa, de participar de uma conversa. E, infelizmente, eu acho que muita gente não tem tanto isso na vida, assim, fora do celular, né? Tipo, a vida corrida, o trabalho, essas coisas. Então, eu acho que todo ser humano anseia por uma boa conversa. E mesmo quando a gente não consegue nem participar de uma, que seria o ideal, o mínimo é poder, pelo menos, escutar uma, né? Tipo, participar de terceirizado, assim. Mas é engraçado, né? Porque, cara, eu até coloquei no Twitter, né? Descobri que o podcast... Como eu gosto de ouvir conversas dos outros. E hoje eu tava experimentando roupa, a Val me levou lá que ela queria comprar uma camisa, né? Sim. Que ela tá falando que eu tô com as mesmas, sabe? Sim, na hora de trocar, cara. Aí ela me levou lá, aí eu tava no provador e ela me dando a camisa lá. Aí ela falou um negócio, cara, ela falou alguma coisa e eu nem ouvi o que ela falou, porque tinha um cara lá fora conversando e eu ouvindo a conversa. Não, Luísa fala que eu amo ficar escutando os outros e eu não sei disfarçar. Mas a maioria das mulheres, elas são boas de fazer duas coisas, assim, né? Estão fazendo uma coisa e estão escutando lá. Eu, quando eu tô escutando uma conversa de outra pessoa, eu já fico... Tipo, eu não consigo me conter. E eu lembro que o cara falou, não, eu fui no médico. Aí a pessoa falou, não, se for pagar com Pix, vai demorar, porque eu tenho que confirmar o seu Pix para ele poder confirmar que você vai te atender. Aí ele falou, então eu não quero mais, e foi embora do médico. Eu só ouvindo a conversa. As novelas que acontecem na vida real. Mas isso é muito legal, isso que você está falando, porque assim, realmente, eu já vi, não sei se você já viu a Dev Titles. Eu conheço um pouquinho dela. Falando sobre a mesa. E ela falando do poder da mesa, né? E tipo, como na Bíblia, a Bíblia começa a falar sobre a mesa, introduzir a questão da mesa, como no tabernáculo tem uma mesa, no templo tem uma mesa, tal do pão da presença. Uau. E ela faz toda essa construção assim, e realmente... Nós somos criados para isso. Né? E aí eu acho por isso que o podcast bombou de tal forma. É verdade. Porque nós somos criados para isso, né? Relacionamento, né? Relacionamento. É verdade. Para conversas, né? Porque quando você tá ouvindo uma pregação, é um estilo. Isso. Né? Até os vídeos do Dizascope, por exemplo, de devocionais, eles são preparados, é um esbocinho e tal. Né? O pregadinha, né? Sim, exato. É todo preparadinho, né? Agora o podcast é uma conversa, né?
E normalmente as coisas, assim, pregações, pregadinhas, elas são planejadas, né? Exato. E aí podcast é mais solto, você nunca sabe o que vai acontecer. Esse é um perigo, né? Tem mais mistério, aquele elemento de surpresa, né? Muito legal. Eu tive a honra de receber seu pai aqui semana passada. Eu não sei assim que ordem vai sair as coisas. Provavelmente dele sai antes, Sim, né? legal. A gente vai lançando mais ou menos a ordem que gravou. E foi muito legal, foi muito bom. E ele falou um pouco sobre o pai dele, né? E você chegou a conhecer seu avô? Sim, teve um conheci. contato com ele bastante? Sim, bastante. Ele até morou com a gente alguns meses quando eu tava morando em Fortaleza. E eu acho que ele faleceu e foi pra Glória quando eu tinha já uns 14 anos, por aí. Foi um tempo bom. Sim, conheci bem ele. Poxa, que legal. E como uma filha de pastor, eu faço sempre essa pergunta. Quando é que foi a sua experiência com Deus pessoal? Você fala assim, cara, é a minha fé. Sim, eu lembro mesmo, assim, claramente esse dia, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha, eu diria 3 anos. E É mesmo? Você lembra? Eu acho que é uma das minhas primeiras lembranças, assim. Porque eu lembro que a gente estava de viagem, uma viagem missionária, assim, em Belém, na verdade, né? Nessa época eu morava em Santarém, do Pará, mas minha família estava viajando em Belém. E a gente estava num hotel simples e o meu pai estava pregando vários dias. Então eu acho que, eu não sei porque, na cabeça de criancinha, eu estava com esse pensamento assim de céu, inferno, e eu comecei a pensar, será que eu tô salva mesmo? Como é que eu tenho certeza que eu sou salva, né? Que eu vou pro céu algum dia? Que sempre meus pais falavam sobre o céu, como um dia a gente estaria lá, seria bem legal. Então eu comecei a me questionar isso, de como é que eu teria certeza que eu iria pro céu. Então, eu fui pro meu pai e falei, pai, como é que eu tenho certeza da minha salvação, né, que eu vou pro céu? E ele falou pra mim naquela hora, ele abriu a Bíblia e falou assim, é simples, a gente confia na palavra de Deus. E nela diz que quando você, né, confessa Jesus como seu Senhor da sua vida e crê nele, você vai ser salvo. Então, você quer fazer isso agora comigo? Só pra garantir, pra você realmente ter essa certeza. Aí eu falei que queria e a gente se ajoelhou lá do lado da cama no hotel. E eu lembro que eu entreguei minha vida pra Jesus naquela tarde, eu acho. Poxa, que legal. Isso é muito legal, cara, essas experiências. Sim. E aí depois, quando você cresce na sua adolescência e tal, como é que foi? Você teve um período Priscila rebelde, assim? Então, graças a Deus, realmente quando eu entendi como uma criança, claro que não entendia tudo, óbvio, né? Era bem pequena, mas isso que eu acho que é tão lindo, que o evangelho é tão simples. É tão simples que uma criança de 3 anos pode entender o que está acontecendo. E, na medida que eu crescia, meus pais, toda vez que eles me corrigiam e tudo, eles explicavam muito bem o que estava acontecendo. Assim, quando eu fazia alguma coisa errada, eu mentia. Mentir era o pior pecado que a gente poderia fazer na minha casa. Então, quando a gente mentia, alguma coisa assim, meus pais sempre explicavam muito pra gente que isso era porque a gente nascia pecador e da salvação a gente era uma pessoa, né, nova, mas que a gente tinha que dominar a nossa carne e que isso era um processo que vai acontecer no longo da nossa vida. Então, desde bem pequena, fui entendendo isso, que, eu tô num processo realmente de santificação, né? Eu vou falhar várias vezes, mas agora, como filha de Deus, não é o meu posicionamento de ficar sentado na lama, na sujeira do mundo. Então, realmente, graças a Deus, eu acho que eu entendi, assim, desde pequena. Foi interagindo com isso sempre. Fui interagindo e muitas experiências com o Senhor mesmo, sabe? Bem de adolescente, eu lembro com 9 anos, na verdade, a gente foi pra uma duna. A gente acabou de se mudar pra Fortaleza, então tem várias dunas, assim, de areia linda. Fortaleza também tem várias? Sim, tem muitas. Tem que Natal, né? Com essas de Natal. Sim. Em Fortaleza também tem várias. E aí a gente fazia vigília lá nas dunas de noite. Nossa, eu lembro com 9 anos de idade, eu amava isso. E realmente sentindo a presença do Espírito Santo. Foi lá que eu fui batizado no Espírito Santo até... 9 anos. Isso. E aí eu fui crescendo, assim, essa intimidade com o Senhor mesmo. Tipo, lendo a Bíblia mesmo. E, graças a Deus, na minha adolescência, tudo, eu nunca tive uma fase rebelde. Óbvio que eu falhei muito, né? Fui disciplinada muitas vezes. Mas eu nunca deixei de seguir o Senhor, de questionar, assim. Legal, isso é muito bom. Que foram coisas, assim, que você diria hoje você é mãe, né? Sim. Tá nessa fase, nessa nova fase. E o que são coisas que você viu seus pais fazendo, assim, que você fala, cara, eu quero fazer isso, eu vou repetir isso com a minha filha, assim. O que te marcou, assim? Eu acho, assim, com certeza foi viver o que eles pregavam, né? E continuam vivendo e pregando, vivendo o que eles estão pregando.
E acho que isso fez muita diferença, porque eu nunca vi meu pai me pedir alguma coisa que ele também não estava vivendo e colocando em prática. E também ele pedia perdão, minha mãe pedia perdão quando eles falhavam, né? Porque pais não são perfeitos e isso até alivia, tipo, me alivia que eu sou uma mãe agora, que eu sei que eu não vou ser perfeita, mas saber que eu posso pedir perdão e isso, tipo, não me faz alguém desprezada pela minha filha, sabe? Vai ser ao contrário. Eu acho você precisa fingir que você nunca erra. Exatamente. E eu acho que isso realmente me ajudou até a admirar meus pais mais ainda, porque eles não tinham medo de pedir perdão. E até, assim, hoje eu olho e penso, eles não precisavam pedir perdão de algumas coisas, mas eles realmente queriam... O que, assim, uma coisa? Tipo assim, quando meu pai falava mais sério com a gente, não é nem brigar, nada assim, ó, tipo, gente, estão atrasados, nunca mais atrasam, assim, sabe? Falar um pouco mais, assim... bruto, assim. Né? Aí ele já entrava no carro no mesmo dia, tipo assim, 5 minutos depois. Perdão que eu não falei com tanto amor, gente, tá? Sabe? Assim que muito wave, né? Não tinha necessidade, assim. Mas eu via o coração, assim, dele realmente querer agradar a Deus e não negociar princípios, não negociar a palavra, sabe? E essa me traz até para outra coisa, que eu quero muito que meus filhos, né, tipo, vejam em mim também, é um amor e uma apreciação pela Bíblia, pela palavra de Deus, sabe? Porque eu acho que muitos jovens e adolescentes, eles acham que os pais deles estão seguindo uma religião, um segmento. Mas quando a gente entende, a palavra de Deus é viva e ela tá aqui, sabe? Tipo, a gente pode ler, a gente pode entender. Então, toda vez que meus pais me corrigiam ou me pediam algo, eles sempre usavam a Bíblia, sabe? Sempre falavam, olha, a gente tá pedindo isso de você porque a Bíblia fala isso e isso. E é a palavra de Deus. Tipo, se a gente não te mostrar isso, a gente vai estar ferindo o seu futuro, ferindo o seu relacionamento com Deus. Então, eu acho que ter esse fundamento na Bíblia dá muita segurança, especialmente para adolescentes, porque a gente vê, todo mundo tem a sua verdade, né? Hoje em dia, todo mundo fala sobre, cada um tem a sua verdade e a sua realidade, e é verdade que todo mundo tem a sua realidade de vivência aqui no mundo, mas existe só uma verdade, né? E a verdade está encontrada na Bíblia. Então, como adolescente, como agora adulta, é tão confortante saber, eu conheço a verdade, sabe? E ter alguma coisa sólida. E não é só, tipo, é tradição, é só algo que meus pais estão querendo de mim. É algo que Deus está querendo de mim. Então, um outro tipo de mentalidade, entender que não estou num padrão humano, eu estou realmente num padrão de Deus. E é doido que esse negócio do filho é o momento que isso pega, né? Porque eu tenho vários contextos que eu... como pastor, você acaba ficando muito envolvido com a igreja, com os crentes, né? Sim. Mas, assim, tem várias atividades que eu faço na minha vida que eu tô em ambientes de pessoas que não conhecem a Jesus e tal, não seguem, né? Você percebe que o cara rejeita, tal, não quero, não sou muito ligado a isso. Mas quando chega nos filhos, ele começa a ficar meio assim. Por quê? Porque o cara começa a perceber que vai chegar uma hora com os filhos que ele vai falar assim, não pode. E o filho vai falar assim, mas não pode por quê? E a verdade é que, tipo assim, você vai atrelar o quê? Essa sua informação? Porque o que você vai falar? Não pode porque... que eu disse. Qual é essa verdade? Exato, entendeu? Então eles percebem que quando começa uma pré-adolescência, adolescência, eles começam a ficar desesperados, esses pais, dizendo... Exato. E alguns chegam pra mim e falam, então... precisando ir pra igreja lá, tal, né? Dar assim, compartilhar alguma coisa com meu filho, né? Uma fé. Sim. Porque realmente você vai chegar num momento que você não tem mais base, você não tem mais onde você segurar com eles. Né? Exatamente. Quando tudo é relativo, exato. Você não pode construir nada, né? Realmente nada. É tipo uma areia, né? Você não tem como construir de forma sólida nada. Sim. Né? Eu não sei se meu pai compartilhou essa história, mas eu lembro quando eu era adolescente, ele me contou essa história. Quando eu comecei a questionar, assim, só... tipo, perguntas, assim, normais, assim. E aí ele queria realmente que eu entendesse primeiro que a gente tem uma base, a Bíblia. E nisso a gente pode construir tudo em cima dela, né? E eu lembro que ele me contou uma experiência dele, que ele estava estudando lá em Berkeley, né? North Carolina. Não sei onde é que é Berkeley. Em Berkeley. E aí ele falou que lá era um centro de várias religiões. Tem muitas religiões. Tem aquelas Scientology, aquelas coisas assim, bem doidas, assim. Várias religiões. E ele foi entrando em todas as igrejas, todos os templos, e perguntava para alguém, o padre, ou o líder religioso. O líder religioso, né? Cada um tem o seu nome. Aí ele foi perguntando, como é que você sabe que a sua crença é verdadeira?
E ele falou que todos falavam, sem exceção, todos falavam, eu sinto, eu tive uma experiência tal. E era tudo na base do cientismo ou alguma experiência. Aí ele entrou numa igreja cristã, acho que era até uma igreja batista, e ele perguntou pro pastor, como é que você sabe que o que você acredita é a verdade? E esse pastor falou, porque está escrito na Bíblia. Uau. Sabe? E isso é um diferencial entre a gente e o resto do mundo. É que a gente tem uma crença que é baseada na palavra de Deus viva, né? E essa, agora até no culto de Natal, né, eu estava compartilhando que acaba que esse é o grande problema do cristianismo e vai ser sempre uma das de várias religiões, vai ser uma que vai ser perseguida com frequência. Você pode reparar que outras muitas vezes não são, mas essa é porque ela requer uma exclusividade. Ela reclama, né, uma exclusividade, dizendo assim, essa é a verdade. E todo o resto está errado. Isso. Isso é extremamente agressivo e irritante. É polêmico, né? Pro outro. Exato. Mas por que a gente afirma isso? Por causa da palavra de Deus e porque a gente crê que Deus encarnou. Então você imagina, Deus veio e andou entre nós e ele falou coisas. Então o que ele falou não eram sugestões. Eram leis absolutas e acabou. Exato. Né? Não são flexíveis, né? Não são flexíveis, porque era Deus falando, não um profeta, um homem muito inteligente, um grande filósofo. Era Deus falando. Então a gente não tem opção a não ser dizer isso é a verdade e o que sair disso está tudo errado. Não há essa opção, né, cara? Exato. Então é crer, é pegar ou largar, né? Exatamente. Não tem meio termo, né? É muito bom, muito legal. Um tempo que um dia eu fui lá pregar na Paz Church, São Paulo. Né? Foi muito legal. 4 cultos, quase morri. Olha aí. E agora tá com 5, né? E tem até 6, porque tem uma segunda-feira à noite também agora. Então. Tava 4 só no domingo. Aí. E eu lembro que um tempo, enquanto eu estava pregando, ou nos intervalos, a Val passou um tempo com a sua mãe. Né? E a sua mãe falou muito pra Val sobre culto doméstico. Uau. Que eles faziam bastante com vocês. Eu queria perguntar, foi até por curiosidade minha mesmo, e pra galera entender como é que funcionava, porque ela falava de um culto doméstico quase que diário. Aí você fala, nossa, mas eu não consigo, como é que eu faço isso? Mas às vezes a gente pensa num culto, uma coisa extremamente complexa, né? Como é que era isso na sua casa? Então, quando a gente era bem pequeno, era sempre bem... eu tô pensando na palavra em inglês. Bem assim, feito a mesa do que a nossa idade, sabe? Entendi. Então, quando a gente era bem criança. adaptado, exatamente. Adaptado. Desculpa, gente, é porque faz 8 anos que eu tô morando nos Estados Unidos. E aí ficam as palavras. Mas foi bem adaptado pra nossa idade mesmo. Então, quando a gente era bem pequeno, meus pais contavam a história da Bíblia, aquelas bem tradicionais, do Davi, Golias, e atuavam a história, sabe? Aí eu lembro que quando a gente... Seu pai faz umas atuadas. Se jogava no chão, se fingia, aí todo mundo fingia ser o Davi, aquelas coisas todas. Então era bem dinâmico, assim, né? Bem interativo. E não era muito tempo também, porque a criança também não pode, né? Ela não tem concentração muito longa. Mas também era um bom exercício de prestar atenção e colocar em prática tudo que meus pais já estavam nos ensinando. Então, em geral, meu pai contava uma música com violão. E aí contava uma historinha pra gente. E na medida que a gente foi ficando mais velho... eu lembro que ele perguntava, ele ficava tentando pensar em uma história que a gente não tinha ouvido ainda, sabe? Aí depois, quando a gente já tinha a idade de ler a Bíblia por nós mesmos, aí era mais difícil, que ele ficava lendo. Mas aí, na adolescência, em vez de só uma historinha, às vezes a gente lia alguns versículos de Provérbios todo dia. Aí a gente lia como família o livro todo de Provérbios. Mas nada muito formal. Então era alguma coisa, hoje a gente tem meia hora, legal, então tá. No outro dia, a gente tinha só 10 minutinhos. Dava certo. A gente não adaptava a rotina do dia. Isso, não deixava de fazer por causa dos 10 minutos. E a gente, pessoalmente, né, tem família que talvez consegue ter um horário fixo, mas a gente não tinha um horário fixo. Às vezes era antes da gente dormir e às vezes era depois do café da manhã, sabe? Então, não tinha um horário fixo, nossa agenda era sempre diferente também, dos meus pais, né? Então, a gente se adaptava. Mas aí hoje agora, até hoje a gente todo mundo mais velho, mas meu pai realmente tenta fazer todo... É mesmo? Não é todo dia, mas assim, pelo menos 5 vezes na semana.
Ele tenta fazer um culto doméstico, então... Mas como assim? Agora com a gente em casa. Ah, tá. Nas férias vocês estão... nas férias, isso. Agora que todo mundo tá junto. Todo mundo pra lá todo dia. Não. Agora que tá todo mundo junto, Tá. Né? A gente faz nossos próprios cultos domésticos separados agora, devocionais e tudo, né? Mas quando a família tá junto nas férias, aí a gente tenta continuar fazendo um culto doméstico. Mas, de novo, sempre depende do dia. Se algum dia a gente tem mais tempo, a gente acaba conversando mais tempo e tal. E aí agora, normalmente, eu e meu irmão, né, a gente fez teologia, meu irmão acabou de se formar também, e o outro tá começando a faculdade agora. Então a gente... teologia? Não, ele tá fazendo negócios. Legal. Administração. Mas ele também gosta muito desse assunto. Então a gente acaba conversando, e com isso também, então a gente fica conversando sobre teologia. Viajando lá. Mas os cultos ficaram mais compridos. Ficaram intelectuais. Mas é dinâmico de novo, né? A pergunta muito importante. E vocês gostavam? Eu acho que teve fases assim que a gente... eu tô cansada, eu tenho uma escola e tal. E não era uma coisa, tipo, que animava a gente, né? Às vezes... Mais adolescência ali, não? Mais adolescente. Ou quando você já tava, tipo, cansado. Não sei, né? Eu e meus irmãos, às vezes eu percebia que, tipo, a gente tava lá... Porque a rotina da igreja e tal. Isso. Mas eu vejo, tipo, o fruto daquilo, sabe? Sim. Mesmo quando a gente não tava com vontade, a gente ter aquele exercício de estar lá. E aí, eu acho que meus pais também, eles sentiam, assim, hoje tá todo mundo meio cansado e tal. Eles não faziam um negócio super longo. Aí era curtinho, então acabava sendo gostoso. E às vezes a gente chegava lá meio cansado, mas saía tão feliz, assim, de fazer piada, essas coisas assim, conforme a história e tudo. Então, realmente, eu acho que essa leveza e a dinâmica dele foi muito bom pra gente, né? Legal. Na sua casa era só inglês? A maioria das vezes, a maioria dos dias, assim, era mais inglês. E vocês fizeram homeschooling? Mais ou menos. Tipo, tecnicamente não, mas basicamente sim. Como que funciona? Tecnicamente não, basicamente sim. Quando a gente morava em Santarém, eu morei lá até os 9 anos de idade. Aí tinha uma professora do Canadá, que ela era missionária, voluntária mesmo. Ela foi lá pra ensinar eu e meu irmão e mais uma filha de outra missionária lá. Então, nós três, ela ensinava. Ela tinha todo o material e ela era uma professora sensacional. Então, você era de uma escola de 3 crianças. Exatamente. Entendi. E aí, era na casa dela mesmo, sabe? Mas ela arrumava a sala. A gente saía, eu com mochilinha, mas era tipo, ela arrumava a sala, uma sala de aula mesmo, e era bem legal. E aí, ela até, tipo, me deu muita fome por leitura, e ela lia C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia pra gente, então foi bem legal. Aí, quando a gente foi pra Fortaleza, tinha uma escola americana lá, mas tinha 40 alunos na escola inteira. A minha sala tinha 7 alunos e era a maior sala da escola toda. Então, aí tinha essa escola de missionários também, e filhos de missionários. E ela durou alguns anos. Ela já estava lá vários anos, na verdade. Mas, enquanto a gente estava lá, ela fechou. Porque a maioria dos missionários americanos estavam voltando para os Estados Unidos. Já tinham treinado bastante missionário brasileiro. E aí, eles foram voltando. Então, aí, enquanto a gente estava lá, foi outra professora que ficou lá. Ela se voluntariou a pegar as últimas famílias e fazer um negocinho assim também. Entendi. Então, foi isso. A gente ia para um local e tudo, mas era bem pequeno, né? Mas aí, a formação é americana? Isso. Tudo era inglês, era tudo currículo em inglês. Eu digo assim, até a certificação. Assim, a certificação de documentos, era americana. Isso, exatamente. Porque aqui ainda não estava aprovado, né? Isso. Ainda estão em trâmite. Mas os documentos não eram de homeschooling, na verdade. Não, eram de, tipo, uma escola... Porque lá nos Estados Unidos tem muita flexibilidade com esse negócio de escola. Então, era tipo uma escola privada, entendeu? Mas era registrou assim. Isso, Entendi. Que legal. E aí, tudo era em inglês. Isso, tudo era em inglês. E você acha que isso foi uma coisa bacana para vocês, sabe, assim, Olha, eu acho que foi bom, mas na época meus pais acharam que seria bom pra gente, porque... Na mentalidade do meu pai, quando ele foi para a faculdade, era muito difícil o estrangeiro entrar. Tipo assim, se você estudou numa escola brasileira e tudo, para traduzir aquela documentação era muito difícil. Então, na época, era muito mais fácil ir com toda a documentação em inglês. Hoje em dia, não é difícil. Vários alunos internacionais, toda universidade tem vários alunos internacionais, e eles facilitam muito esse processo, assim, em contraste com aquela época, né?
Então, eu acho que se a gente soubesse tudo que a gente sabe agora, eu acho que a gente iria para uma escola brasileira, talvez. Porque foi ruim pro nosso português. Tipo, a gente em casa a gente só falava inglês e na escola só inglês também. Então, o único lugar que a gente falava português era na igreja. Então, eu não sei. Teve vários aspectos que foram muito bons, porque era até o currículo bem cristão e tudo. Então, isso foi muito legal. Mas também, por outro lado... protegia de várias ideologias e coisas que estavam sendo ensinadas. Nessa área foi realmente muito bom. Mas, por outro lado, assim, essa parte social. E a gente teve vários amigos na igreja e tudo. Mas eu não sei se foi bom, assim, pra língua mesmo, sabe? Pro português e tudo. Entendi. E aí, depois, hoje, assim, você tem tranquilidade com o português, assim, na questão de estudar, de ler, de tal? Sim, ler e tudo eu amo muito. Eu gosto muito de português. Eu acho que eu tenho muita, assim, flexibilidade com isso, mas tem coisas que travam, assim, sabe? Aquele negócio. Eu tava pregando nos Estados Unidos um tempo atrás e o pastor falou um negócio muito legal pra mim, né? Porque ia ter o culto de adolescentes e jovens e adolescentes, e vários dos jovens e adolescentes nasceram lá, né? E aí ele falou, cara, você vai ter que pregar em inglês. Aí eu falei, poxa, mas eles não entendem português? Ele falou assim, eles até entendem. Mas aí ele começou a falar para mim o negócio da língua do coração, né? Ele falou, quando uma mensagem é pregada para eles em português, tem um acesso no coração. Quando é pregada em inglês, é muito mais profundo. Aí ele falou assim, então é como orar. Se você orar em outra língua... É um esforço, assim. E aí, quando você ora na sua língua, parece que flui o negócio. Sim. E aí ele começou a falar disso. E hoje, para você, assim, a língua do coração seria mais o inglês? Seria mais o inglês, eu acho. Até nesse aspecto... Seu devocional, a Bíblia... eu tenho me desafiado para ler realmente a Bíblia em português agora e tudo. Especialmente desde que a gente se mudou. Mas é um desafiado. É um desafiado. Eu sinto confortável em ler, na verdade, português. É mais na escrita... que eu sou péssima em digitação, assim, inglês e português. Entendi. Então, aí, nessa área, assim, mas eu acho que vai me ajudar bastante também, até na digitação, escrita e tudo, ler mais português. Então, eu tenho realmente tentado ler mais português. Não é que é um peso mental, mas não é tão natural, assim. Mas eu consigo ver que eu sou fácil, tipo, é mais fácil para mim inglês. Então, quando chega nessa área de administração e pregação, quando eu vou ministrar algum lugar, nos Estados Unidos eu já preguei algumas vezes em lugares, e no inglês flui muito mais fácil para mim, sabe? As palavras estão vindo mais assim. Entendi. Doido. Eu fui pregar, aí eu preguei dessa vez lá em inglês, né? E é muito engraçado, porque assim, você consegue passar a mensagem tranquilamente e tal. Mas eu percebi que, tipo... tem um monte de piada que não funciona. Não, traduz. Tem um monte de jogo de palavras. Tipo, você tem uma mensagem que eu prego que o grande lance é falar é nóis. Não tem. Não tem inglês nada assim que. Não sei, talvez tenha, mas eu não. Né? Então, é interessante isso, né? Você ter que fazer essa adaptação. Mas é algo que Deus tem falado muito com a gente, assim, sabe? De cada vez mais a gente desenvolver uma mentalidade global, né? Que uma mensagem que alcance várias nações, porque Deus está chamando o Brasil para isso, né? E a gente precisa se despertar para isso. É verdade. Mas só voltando na questão da escola, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é realmente, se você pensar nessa estrutura que você cresceu, né, do homeschooling ali, não, e também na escola de missionários e tal, isso é muito legal, essa proteção contra todo tipo de ideologias e várias mentiras que estão sendo pregadas na escola, né? Ao mesmo tempo, assim, eu fico pensando exatamente nisso, assim, sabe? Da importância dos nossos filhos crescerem exposto ao perigo. Que sentido, assim, né? Eu vejo que é uma superproteção, como pode também torná-los frágeis, né? E incapazes depois de navegar o que o mundo vai oferecer, né? O que o mundo vai aparecer. Eu estava ouvindo um podcast muito louco, assim, lógico que é uma coisa que não tem como fazer, ainda mais no contexto do Brasil, né? Mas o cara estava contando de uma mãe que pegava o filho, ele deixava o filho, tipo, 3 quilômetros de casa e falava, você tem que achar o caminho de casa e ir embora. Meu Deus do céu! Cara, e aí ele contando que esse rapaz é um dos maiores empreendedores dos Estados Unidos. E a grande questão dele é a capacidade de solucionar problemas. Uau! Entendeu? Por quê? Porque desde cedo ele foi treinado pelos pais para isso, até numa questão, né? Lógico que, de novo, totalmente seguro os lugares que o cara estava vivendo, é muito mais de boa. Aqui você deixa, tipo, nunca mais vai voltar. Meu Deus! Realmente.
Né? Mas eu acho interessante isso, esse equilíbrio, né? Sim, é verdade. E eu acho que o mais importante é realmente ter aquele discipulado em casa, né? Porque, assim, se o filho pode ir pra... Eu já vi, na verdade, vários... Até os meus amigos nessa escola bem pequena, bem protegida, e não estavam seguindo Jesus, estavam fazendo tudo errado, assim, não estavam com uma vida de propósito. Mas você vê vários jovens adolescentes estão em igreja, quer dizer, em escolas que estão, tipo, cheios de coisas do mundo, cheios de pensamentos errôneos contra a Bíblia, mas são luz lá. Tipo, lá, e eles não têm essa mentalidade, eles têm uma mentalidade do céu e eles vão, na verdade, transformando a sociedade, né? E eu acho que adolescente e jovens, especialmente adolescente, ele é mais influenciado por outros adolescentes do que ele é por pessoas mais velhas. Muito bom. Então, se a gente conseguir discipular bem nossos filhos que são adolescentes, eles vão conseguir realmente transformar a escola dele, o ambiente deles. Né? Mais do que um adulto chegar lá e tentar transformar. Às vezes está preocupado. O professor falou isso, mas talvez é o amiguinho né, que vai ser tem mais influência. Mas com certeza, né? Tipo, tendo um currículo que vai enchendo essa cabeça de coisa que não é verdade, vai né, ser mais difícil de combater isso. Mas eu acho que isso que é importante, ter esse relacionamento profundo com seus filhos e expor eles muito à verdade em casa mesmo, sabe? Eu lembro que quando eu não entendia alguma coisa da Bíblia, tinha alguma pergunta, eu sempre vinha pro meu pai, ou minha mãe, e eu perguntava, eu não tô entendendo isso. E eu não tinha medo, tipo assim, agora eles vão achar que eu sou uma, sei lá, uma descrente, assim, tô questionando, sabe? Não, eu sentia muito confortável, porque eu sabia que a verdade, ela não tem medo de perguntas, ela não tem medo de ser investigada, né? Então, e às vezes eu chegava pro meu pai, era raro, mas às vezes ele falava assim, eu não sei, eu vou pesquisar. E depois a gente conversa mais. E eu acho que os pais precisam ter essa tranquilidade, assim, de entender. Eu não preciso saber de tudo. A Bíblia é gigante e tem tanta... A verdade é profunda, sabe? Estamos estudando até hoje, né? Exatamente. Então, eu acho que ser confortável de dizer assim, olha, filho, eu não tenho certeza, eu não tenho a resposta agora, mas vamos juntos descobrir? Vamos descobrir juntos, sabe? Isso dá uma segurança, assim, para os filhos de... Meu pai e minha mãe, eles realmente acreditam nisso. E não é só brincadeira para eles. Eles não vão dar uma resposta de meia tigela, sabe? Só para um cala-boca. Né? Exatamente, eu estava conversando com um pastor que foi morar em Londres, na Inglaterra, né? Ele foi Legal. Ajudar em uma igreja lá, foi com os filhos. E aí ele matriculou os filhos numa escola cristã. Só que ele falou que era muito doido. Por quê? Porque nessa escola cristã, tipo assim, 70% era muçulmano. Nossa. Né, dos alunos, né? Sim. E eles tinham culto, né, cristão, eles tinham aula de religião, eles tinham várias coisas na escola, né? Que era confessional, né? Então, tipo assim, intencionais. E ele estava contando que esses alunos, 70% de alunos muçulmanos, entravam muçulmano, estudava 10, 15 anos lá e saía muçulmano. Olha só. E aí ele começou a falar sobre isso, né? Tipo assim, a escola não consegue superar um discipulado de casa. Isso mesmo, exatamente. Você vai ficar 4, 5 horas ali, entendeu? E 19 horas em casa. Exato. Entendeu? Então, é lógico que eu vejo hoje assim, uma grande preocupação em relação à escola, e a gente falando sobre, o que está nesses livros escolares, isso é importante. Sim. Eu acho que a gente tem que intervir mesmo. Tem a galera que está envolvida no governo, tal, intervir, isso é bom. Sim. Mas a real é que, como igreja, o grande trabalho é ensinar os pais a discipular. Né? Exato. E se a gente discipular bem nossos filhos, eles vão crescer e eles que vão estar no poder do governo e essas coisas. E aí eles vão poder mudar essas coisas, assim, no futuro, né? Sim. Se a gente discipular bem, eles em casa, eu acho. E até, às vezes, eu já vi vários pais, assim, vão para uma escola, até que não é cristã, tem várias ideologias e tudo, mas aí eles levam o filho no final de semana para a igreja achando que isso vai consertar. Tipo, isso vai dar uma equilibrada. Mas quando, na verdade, o que está acontecendo em casa é muito mais, e fala muito mais alto do que está acontecendo nos afazeres, assim, do dia, né? Na programação. E eu acho que, especialmente os pais dizem ser cristãos e não estão vivendo aquilo, isso é o maior danificador, assim, né? Pro jovem adolescente. Essa hipocrisia, né? E aí você decidiu, depois que se formou, fazer teologia. Isso. E aí você foi estudar nos Estados Unidos. Na verdade, eu queria... Como é que foi essa decisão? Eu sabia que eu queria ir para Oral Roberts University, que é a universidade que eu fui. Eu tenho vários primos que se formaram lá, então quando eles viam nas férias e sempre falavam da universidade, sabe? Eu sempre cresci com esse pensamento, assim, esse desejo de ir para lá.
E meus pais também sempre encorajaram. Tipo, E aonde que é? É em Oklahoma. É bem no centro dos Estados Unidos. Bem no meio do nada, assim. No estado em cima do Texas. E aí, meus pais também, tipo, a razão toda de eu ir para uma escola americana era para mim poder ir facilmente, né, para uma faculdade nos Estados Unidos. Então, eu estava muito empolgada pela ORU, só que eu queria fazer cinema. E aí, na verdade, eu não tinha certeza. Aí eu ficava assim, eu não sei se eu vou fazer cinema. Eu olhava o registro, assim, de todas as aulas que eu faria e tudo, e eu ficava super empolgada. Eu acho que a gente, não sei, né, adolescente jovem, a gente começa a imaginar, tipo, aquelas cenas de filme, né, assim, um cenário um pouco diferente de que era a realidade, assim. Né? E quando eu fui para as primeiras aulas de cinema, eu não gostei, assim. Não, é mesmo? Não era uma coisa que me empolgava como eu achava que me empolgaria. E assim, e eu pensava, é porque eu preciso me dedicar mais. Mas aí eu ficava, e se eu me dedicar um monte? E eu descobri que não foi, assim, o que realmente vai me ajudar a trazer Jesus para as pessoas. Porque o meu desejo de fazer cinema era de ganhar o mundo para Jesus, assim mesmo, né? Então, aí eu comecei a ter essa preocupação de, será que se eu me dedicar muito, porque para mim conseguir sair bem nessa área, é uma dedicação louca, assim, né? E aí eu pensei, se eu me dedicar toda a minha energia, tudo nisso aqui, e aí acabar não fazendo o impacto que eu tô sonhando, né? Eu ficava com medo. E aí eu entrava em desespero. Nossa, eu chorava demais. Era toda vez que o colega de quarto falava até pra mim, tipo, meu Deus, por que você chora tanto? E eu ficava, porque eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. E eu ficava naquele dilema, assim, de que eu queria fazer. E eu lembro que eu orava muito sobre isso, né? Toda hora eu tava conversando com Deus, tipo, Deus me mostra o que é essa vontade e tudo. E eu lembro que eu realmente senti o Espírito Santo falando comigo que eu poderia escolher, que nele não tinha alguma coisa, assim, absoluta, que tinha que ser de tal jeito. Que se eu escolhesse a área de cinema, ele ia comigo, e se eu escolhesse a área de teologia, alguma outra coisa, ele iria comigo. Então, né, claro que Deus tem um propósito diferente para cada pessoa, mas eu realmente senti muito claro essa direção de eu poder escolher. E aí isso me deixava um pouco mais em crise, assim, porque então tá. Porque agora eu tava vendo que era meio que um teste, assim, de o que eu ia escolher, que aí eu sabia que eu ia ter que me dedicar bastante àquilo. Se fosse, você teria que se dedicar. Exato. Então, eu tava tentando realmente contar os custos, né? Quanto que, não o custo, tipo, só financeiro, mas mais o custo, assim, emocional e energia e tudo. E aí, o que mudou minha ideia, na verdade, foi algo meio engraçado, porque na minha universidade a área de cinema é bem forte. Tem várias pessoas que saíram de lá que trabalham nessa área. Em Hollywood, essas coisas. Que legal. E aí tinha um cara que ele participou da criação daquele filme do Príncipe do Egito. Uhum. E ele era a voz do cantor, tipo, do Príncipe do Egito. E aí ele foi ministrar lá tem chapel lá, tipo, um culto que acontece 2 vezes na semana. E aí ele tava ministrando e ele começou a ministração cantando o Príncipe do Egito, todo mundo assim, pirando, né? E aí ele falou assim, gente, eu quero mostrar pra vocês o quanto que Deus pode te usar na área que você tiver e tal. Deus tem me usado muito nessa área do cinema e tudo. Aí eu vou dar só um pequeno testemunho das grandes coisas que Deus tá me usando pra fazer. Aí ele falou que quando eles estavam gravando o Príncipe de Egito, a música, uma das músicas quando eles estão saindo do Egito, eles cantam There can be miracles when you believe, né? Mas, originalmente, ia ser escrito We can do miracles. Então, seria nós podemos fazer milagres quando a gente acredita. Sim. E aí ele mudou para pode haver milagres. Exato. Aí ele falou para os diretores, tipo, na verdade, tipo, o cristianismo e especialmente o judaísmo, ele acredita que Deus está fazendo os milagres. Não é a gente que está fazendo, né? Aí eles, então tá. Então aí mudaram a letra de, tipo, isso. Né? Aí a faculdade toda, tipo, batendo palma e tudo. Aí, mas, tipo assim, realmente isso é legal. Mas me deu um termor, tipo, meu Deus do céu. Imagina se eu dedicar minha vida toda pra isso e, tipo, eu mudo uma coisa assim, sabe? Que, assim, eu não sei se já afetou a vida de alguém essa mudança, sabe? Nunca reparei nisso na música. Então, e é uma coisa assim, tipo, até mesmo a Bíblia fala que a gente faz os milagres através do poder de Cristo, mas, tipo assim, é uma coisa assim que eu não sei se realmente influencia na eternidade de alguém. Então, eu fiquei muito
muito, assim, com medo, especialmente de ouvir isso, pensar, tipo, meu Deus, eu quero usar minha vida pra algo muito eterno. Aí eu comecei a pensar, imagina se eu realmente me dedicar muito nessa área, e aí eu chego lá e eu não tenho nada sólido pra falar. E eu falo coisas, assim, que não realmente vai trazer transformação, né? Então, aí eu comecei, não, eu quero realmente entender teologia bem. E aí eu também, eu tinha amigos que estavam estudando teologia, eu via aquela rodinha de teologia, e eu sempre queria estar lá. Eu sempre... As aulas que eu ia visitar, que era de teologia, gente, eu amava, eu ficava animada e muito, assim, se sentindo em casa. Então, eu comecei a perceber, não, eu acho que realmente eu quero entender bem teologia. E eu peguei nessa universidade tem várias opções, assim, de teologia, né? Então, eu escolhi a parte mais técnica possível. Porque eu queria entender, tipo, muito a filosofia por trás e histórico. E ter bastante coisa sólida, assim, sabe? Então, eu fiz literatura bíblica, na verdade, foi o meu curso. E especificação no Novo Testamento. Então, a gente aprendeu grego e aprender, tipo... Eu tive que... Minha tese foi mais de 45 páginas, foi em cima de 3 versículos. É mesmo? Então, eu amava isso. E era muito gostoso de descobrir, assim, o tanto de evidência que a gente tem para sustentar que a Bíblia é realmente a palavra de Deus e que ela é infalível e é muito gostoso, tipo, ter uma base e uma certeza naquilo que você acredita, né? Entendi. Que legal. E você tava... vocês começaram a namorar, você estava na faculdade. Isso aí, Israel. Isso é uma coisa bem interessante, porque no mesmo mês, eu acho que eu decidi, não, eu vou fazer teologia, foi o mês que o Isa começou a sonhar comigo. Foi bem depois que eu escolhi que eu ia fazer teologia. E assim, é só uma teoria minha, mas eu acho que se eu tivesse escolhido não fazer teologia, eu acho que ele talvez não teria começado a pensar tanto em mim naquela hora. Então a gente com certeza se casaria, mas seria mais no futuro, porque a área de cinema ia me levar para outros lugares, assim, sabe? Então, eu acho que é bem interessante, assim, como Deus trabalhou tudo. Então, aí vocês começam a namorar, você estava na faculdade e ele estava em outro lugar. Então ele começou a gostar de mim, assim, pensar mais em mim e tudo. Acho que foi no finalzinho do segundo ano de faculdade que eu tava. E aí eu tive umas férias que eu vim pro Brasil e nós dois ministramos num acampamento de adolescente. Legal. E ele já tava, tipo, gostando, olhando no meu Instagram, essas coisas. E aí a gente começou nessa conferência, ele falou que aí que ele começou a ficar apaixonado mesmo. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui falando. E aí... e eu já sempre gostei dele, assim, mas eu não deixava meu coração, tipo, achar nada, porque eu pensava, nossas famílias são muito amigos. Se eu começar a gostar dele, tipo, e ele for casar com alguém, eu vou estar lá no casamento. Aí não então eu não me deixava, Entendi, assim, não pensar deixava nele. Sua cabeça ficar viajando. Isso. Mas aí, nesse acampamento, eu vi que ele tava muito diferente comigo, tipo, me tratando mais legal e tudo. Aí eu pensava, talvez seja só porque ele tá ficando mais velho, aí ele tá sendo mais confiante, assim, sei lá. Aí a gente ficou conversando depois desse acampamento. E aí, por vários meses a gente ficou conversando, até que ele fez uma declaração e tudo. E aí foi durante meu 3º ano de faculdade que a gente começou a namorar. Legal. E aí ele estava nos Estados Unidos também? Aí ele foi, durante esse 3º ano, ele foi para os Estados Unidos, para Kansas, que é outro estado. Era 4 horas de viagem de carro, assim. E ele foi morar lá para fazer o IHOP, né? Entendi. E aí, de vez em quando, vocês se encontravam exatamente. Lá. Mas foi mais um namoro à distância, assim, por um Foi, período. mais de uma vez por mês, 2 vezes por mês, a gente se via. Que legal, que legal. E aí, quanto tempo vocês namoraram antes de casar? Foi só um ano. Foi só um ano? Foi, só um ano. Que legal. Vocês chegaram a fazer, tipo, um noivado, assim? Sim. Bom, então, a gente namorou quase 7 meses, assim. E a gente noivou, e aí depois, tipo, 5, 6 meses depois, a gente casou. Nosso plano era, na verdade, de casar, tipo, só depois de eu terminar a faculdade. E ele ia vir para São Paulo já. Ia preparando, trabalhando com meu pai e tudo, porque ele na igreja, na Paz Church. Mas aí a gente viu que, já que eu ia ficar lá um ano e os pais deles, os nossos 2 pais acharam que era uma ideia legal a gente não entrar de cara no ministério bem depois de casar. Tem aquele primeiro ano, assim, né? Tem aqueles versículos lá. Sim. Não deixar o soldado ir pra guerra. Assim. Exato, bem isso. Então a gente pensou, legal, eu vou terminar a faculdade e a gente tem esse primeiro ano de casado aqui nos Estados Unidos. Só que aquele 1 ano virou 4 anos. Então. E aí quando vocês casaram, ele foi pra... Ele foi pra Oklahoma, Tulsa. Legal. E aí ele estudou lá também? Ele estudou lá, só que online. Legal. Porque por causa desse plano de 1 ano, a gente pensou, ele não, e era mais caro, né? E presencial do que online. Então,
ele decidiu fazer online. Legal. E aí vocês começaram a se envolver e servir em igrejas lá. E como é que foi essa experiência de servir? Vocês cuidaram de jovens e adolescentes por um período? Sim, então, aí eu tava, na verdade, bem envolvido na igreja, que era bem atravessando a rua da minha universidade. Uma igreja bem legal lá, Victory. E eu fiquei bem envolvida com até células, tipo, pequenos grupos e tudo lá. Difícil escapar, né? Só que aí, pela universidade, eu conheci um pastor e ele me ofereceu um emprego na igreja dele. Que legal. Uma outra? Uma outra igreja. Que era uns 15 minutos da faculdade e eu ia ser tipo uma secretária e também cuidar da mídia da igreja. Então, e tipo assim, nossa, pra mim, naquela época, o pagamento era muito bom, né? Até hoje, na verdade, aquele pagamento era muito bom. e era bem legal, porque era uma igreja, eu queria estar perto de uma igreja mesmo, mas era uma igreja bem de vovozinho e vovozinho. É mesmo? Então, a mídia era... Então, quando eu cheguei lá, tudo que eu fazia, eles ficavam, ficavam impressionados. Aí eu tinha dreads, aí eles achavam muito legal, me achavam, tipo, a pessoa sensacional. Super, era muito engraçado. Queriam que eu desse curso de mídia. E eu, tipo, gente, eu tô fingindo que eu tô entendendo tudo. Mas... Caramba. Eu lembro que eles brincavam assim, ela é a nossa guru de mídia, sabe? Guru de mídia. Mas realmente, o brasileiro, ele manja muito de mídia. É verdade. A maioria. Então, especialmente em comparação com o que eles tinham, foi uma bênção. Então, foi bem divertido. Aí eu fiquei trabalhando lá. Aí, quando a gente casou... Aí eu não pensava, coitado, eu não vou trazer o Isa pra ficar nessa igreja, porque não tinha jovens, não tinha nem ministério de jovens. Tinha só coisa pra adolescente, porque os avós traziam os netos deles, e aí tinha algumas coisas pra adolescentes, mas pra jovem mesmo não tinha. E aí eu pensava, eu não vou deixar o Isa aqui, tipo, coitadinho, assim, depois que eu casar, eu vou parar de trabalhar aqui, até porque eu precisava focar muito na faculdade. E aí a gente vai para uma outra igreja. Mas, e isso o Isa estava 100% de acordo até Deus tocar nele. Aí tem altos rolês que aconteceram aí. E a gente sentiu realmente de ficar servindo aquela igreja. Então vocês ficaram nessa igreja? A gente ficou nessa igreja até o tempo da gente vir pra cá, basicamente. Alguns meses antes a gente já tinha delegado tudo, passado tudo para as outras pessoas. Aí a gente começou só a absorver um pouco das outras igrejas, que tem tantas igrejas bem legais lá em Tulsa. E aí antes de vir pra cá, mas foi só nos últimos meses. Desde que a gente casou, a gente ficou lá. Legal. Você fala Tulsa, eu lembro... No episódio do Friends. Exatamente essa cidade. Né? Que o Chandler muda pra ela. Exatamente. Sem que querer. Todo mundo fica, não, como é que você vai pra Tulsa? Que a Mônica nem vai, porque estão no meio do nada. Exatamente essa cidade. E eu ia te perguntar assim, a gente fala muito sobre, cara, o Brasil tá vivendo algo especial, o Brasil tá vivendo... alguns colocam um nome de avivamento, né? Sim. E tipo, poxa, tem uma parada acontecendo no Brasil e você ouve até de pessoas de fora falando. E vocês que tiveram uma experiência em uma igreja americana comum, vamos usar essa palavra, né? Porque você ouve da Bethel, você ouve do IHOP, você não ouve é uma mega church, assim, você ouve da Upper Room, você ouve da Elevation e tal. Coisas que estão acontecendo muito legais realmente. Mas você estava numa igreja normal, de um bairro tal. Como é que tá a igreja americana, se você fala? Olha, eu acho que tem tantas coisas muito admiráveis sobre a igreja americana em geral, né? A generosidade isso, dela é incrível. Até essa igreja que a gente ia, toda manhã, pro café da manhã, a igreja providenciava café da manhã. E era um café bem legal, assim, super... Para todos os membros? Para todos os membros. Uau. Então, todo mundo chegava meia hora antes, comia juntos. Era bem gostoso, realmente era muito legal. Mas assim, mesmo com isso, tendo tanta, tipo, abundância, não lotava, sabe? Não vinha muita gente. E eu vejo que isso é muito a situação, assim, nos Estados Unidos. É uma abundância de recursos, de riquezas, mas falta de fome, sabe? O Isa, desses dias, estava falando sobre isso. Tipo, a falta de fome que existe no pessoal, em geral, é muito triste, muito, muito triste. Porque a maioria dos brasileiros, a gente conhece mais os pregadores e ministérios americanos do que os próprios americanos lá. Né? Você começa a falar com eles sobre essas igrejas. Ninguém conhece, sabe, tipo, Todd White, sei lá, essas coisas assim, as pessoas... Mike Bickle. Mike Bickle, tipo, as pessoas raramente conhecem. Às vezes, pessoas que cresceram na vida toda na igreja. E a gente ficava assustada, porque tinha adolescente lá que tinha nascido na igreja, crescido toda essa vida lá, e eles não sabiam, eles achavam que reencarnação era algo
que acontece. Achavam que quando a gente morre, a gente virava anjo. Tipo, umas coisas assim, umas coisas que não tinha nada a ver. Alguém que não leu a Bíblia, né? É isso, mas eram pessoas que vinham pra igreja todo domingo e toda quarta-feira. Então, era assustador, assim, sabe? Essa parte. Mas, por outro lado, a generosidade e também as pessoas eram muito, assim, excelentes em tudo que elas fizerem. Tipo, assim, as luzes e tudo. Tipo, tudo que era pra Deus, realmente, as pessoas realmente colocavam muito esforço e faziam com excelência, né? E é muito doido, né? Porque, assim, a grande reclamação que nós temos do que acontece no Brasil, talvez é uma das questões que faz tudo que está acontecendo espiritualmente acontecer, né? Porque você fala assim, poxa, falta de fome, né? E quando é que a gente tem falta de fome? Quando a gente já comeu, né? Então, tipo assim, você vai almoçar e você não está com fome. Sim. Logicamente você pode estar doente, mas assim, geralmente é porque você comeu alguma coisa e você não está com fome, né? E é o que eu vejo nos Estados Unidos acontecendo, né? A abundância de recursos é tão grande, o conforto é tão grande, que eu já me alimentei disso. Né? E eu acho que, infelizmente, não é nem que as pessoas pensam, tipo, eu já alimentei disso. Eles pensam, meus pais já alimentaram disso. Entendi. Tipo, eu não preciso disso, sabe? O meu avô se alimentou disso, Sim. tipo, isso aqui... Não, mas eu não digo nem do evangelho. Tipo assim, eu quero dizer assim, por exemplo, eu tenho um outro ídolo, né? Eu já como do entretenimento. Eu tô cheio de outra coisa. A minha questão é ganhar grana. Minha questão é o meu conforto. Minha questão é o meu esporte que eu sou viciado ali. Exatamente. A maioria das pessoas que a gente conversava com na igreja, tipo, eles iam pra igreja porque eles achavam que, eu quero ter uma vida boa. Tipo, não tinha nada a ver com, porque é a verdade. Porque, tipo, a gente encontrou a verdade, encontrou a razão de viver. Era, tipo assim, conforto, tradição. Porque eu acho que é a coisa certa pra fazer. Não era, tipo assim, eu quero me alimentar da palavra de Deus. E eu acho que por isso que eu fico, acho que teclando tanto na palavra de Deus, porque eu ficava louca lá, porque a Bíblia parecia uma coisa muito relativa, que às vezes funciona, às vezes não. Tudo, tipo, isso aqui tá fora de contexto, mas nem pararam pra olhar se realmente tá fora de contexto. Eu não quero, né? Isso aqui eu não quero. Tipo assim, eu acredito que eu quero e da Bíblia e pronto. Tipo, a Bíblia me serve, não eu sirvo Deus, sabe? E tipo, Deus me serve, não eu sirvo Deus. Então, eu acho que essa é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um cristão, né? Eu acho que foi até... Eu vi o Luciano Subirá falando sobre isso, que... eu acho que ele pegou um quote de algum homem de Deus do passado, mas que o pior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. Eu acho que foi até o John Wesley que falou isso. E eu acho que isso é muito real. Tipo, o subcristianismo... É isso que tá acontecendo lá, né? É muito horrível. Porque é um veneno mascarado, né? Mascarado de algo bom. Mascarado como, tipo, algo sustentável, mas, na verdade, é um veneno, né? E o que é assustador pra mim é que, pelo menos, cara, em quase todas as áreas, a gente sempre tá alguns anos atrás dos Estados Unidos. Então, tipo, acontece lá, passa um tempo, acontece aqui. Acontece lá, passa um tempo, acontece aqui, né? E se isso se repetir... pensando em igreja, né? O que nós vamos começar a viver, né? O bom é que a gente tem a gente pode ver o que está acontecendo lá. Exato. E já preparar para não acontecer isso aqui, em nome de Jesus. E uma coisa que eu acho que fica evidente para mim é assim, eu acho que até para a galera que tá nos ouvindo, assim, né? Você fala, cara, eu tô vivendo esse tipo de evangelho que a Priscila acabou de descrever, né, dessa galera. Será que eu tô vivendo isso? E para mim é o seguinte, seria assim, é como se eu perguntasse, quem é a Priscila? Entendeu? E você me respondesse assim, por exemplo, a Priscila é a esposa do Israel, ou a Priscila é a mãe da Eila, ou a Priscila é uma... Vou usar as coisas do brasileiro, né? A Priscila é uma palmeirense, ou a Priscila é uma médica. Sim. E que vai na igreja. Entendeu? Então, tipo assim, o que me secundário. Define é essas paradas. Sim. E também sou cristã, Sim. né? Ou você pode responder, a Priscila é uma discípula de Jesus. Isso. Que fez medicina, que é mãe, que é casada, Exato. que torce para um time, que não sei o quê. Então você vê que não tem nada de errado em todas essas coisas que a gente falou, mas se ela tomar o primeiro lugar, e é o que eu sinto lá, né? É tipo, eu vou na igreja, só que é o meu acessório, né? Não é a minha roupa, né? Exatamente. Não é o que me define. Exato. Né? É muito triste, é verdade. E a gente não pode viver isso em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo aqui, assistindo, nossa luta é isso, contra um subcristianismo, né? Que a gente seja intenso. Isso mesmo. E aí, então,
vocês passam esse período todo lá, né? E quando é que chegou a hora de voltar? A gente já foi se preparando, assim. Também uma coisa que, já que a gente tava lá, a gente pensou, vamos aplicar pro green card do Isa, né? Meu marido, porque eu sou cidadã. E aí ele tava morando... Você não nasceu lá? Não, eu não nasci lá, mas por causa do meu avô, eu era americana. Mas a minha descendência, ela teria que nascer lá pra ser americano. Então, no começo a gente, estamos tão perto. Tipo, ele já tá morando aqui, tá com visto e tudo, vamos pegar o green card. Aí ele aplicou pro green card, depois da gente casar, conseguiu o green card. Daqui 1 ano, se ele aplicar de novo, aí ele pode pegar o green card de 5 anos. Aí a gente foi nisso, né? aí chegou tão perto, assim, ele pode ser cidadão. E aí esse seria o ideal, porque com o green card você perde rapidinho. Então, quando a gente morasse aqui, ele ia perder. Então a gente pensou, então vamos pegar a cidadania, porque aí ele não perde, ele pode se mudar, a gente pode ir pra onde quiser no mundo voltar, e ele vai sempre ser americano. E aí vai ser sempre mais fácil a gente votar e tudo. Então foi assim, aí a gente foi fazendo anotações de quando isso ia acontecer. A gente pensou, vamos logo ter a nossa filha lá, né, pra aproveitar. E aí a gente... quando saiu o green card, o cidadania dele, aí a gente já tava sentindo, tá na hora de voltar. Então, assim que saiu, a gente já tava quase com a mala feita. E aí viemos pra cá. E como é que foi essa decisão, então, do eixo Curitiba-São Paulo? Como é que foi essa decisão? Tipo, vamos para Curitiba, na Alcance, uma igreja incrível, maravilhosa. Vamos para São Paulo, na Paz Church, uma igreja incrível, maravilhosa. Como é que vocês decidiram? Foi difícil, mas muito antes até da gente casar, o Isa já estava sonhando com trabalhar aqui em São Paulo, um pouco, porque... a gente sonha um dia em plantar igrejas também. Nosso sonho, a gente gosta muito de plantação de igrejas, essas coisas. Então, sendo esse nosso sonho, a gente queria aprender muito com a Paz Church. Com uma plantação. Isso, com a plantação. E aí, a igreja do Isa foi depois que eles começaram a transicionar para pequenos grupos, discipulado, essas coisas. Então, eu passei mais tempo na minha vida aprendendo isso do que ele. Então, a gente achou que seria legal ele vir aqui e absorver isso também, até para ajudar a gente a formar uma equipe bem grande aqui também, para ir algum dia plantar uma igreja em algum lugar do mundo, né? Que só Deus sabe. Mas foi difícil, porque especialmente quando a gente vai para Curitiba, a gente vê tanta gente que eu conheço também, que ele conhece, né? Os pastores lá são sensacionais. E a gente fica assim, eu te amo aqui no Curitiba. Mas a gente sente que realmente foi algo que Deus colocou no nosso coração, de estar em São Paulo mesmo. E pensar em cidade boa para morar, né? Acho que Curitiba é de qualidade de vida, né? Sim. Porque São Paulo é uma doideira, né? Tipo, tem corre. tudo, é muito legal, mas realmente... Morar tem seus desafios, né? Como é que sim. foi essa mudança, tipo, de uma cidade... Porque ela é uma cidade calma, né? Muito calma. Do lado da nossa casa, a gente podia ver vacas, assim. Então... E mudar para São Paulo. Exato. Mas, na realidade, eu acho que eu tava tanta vontade de vir... Pro Brasil, né? Pro Brasil e pra São Paulo. Eu amo coisa tipo muvuca, mas eu gosto de cidade. Então, eu já tava, assim, me coçando, assim, querendo muito vir. Então, pra mim, não foi um choque cultural, até porque a gente via visitar bastante o Brasil. Mas foi só, tipo assim, pra mim foi um alívio, na verdade. Pra fazer sério, tipo, graças a Deus. Tipo, uma nova estação, uma estação mais, tipo, muvuca mesmo, entendi. né? Movimento. Tava muito parado, então. Pra mim tava parado demais. E eu queria te perguntar, agora mudando um pouco de assunto, como é que foi a sua decisão de começar a fazer o seu trabalho online? Né? Com o canal, com gravações de vídeos... A forma que você usa o seu Instagram e tal. Sim. Como é que foi essa decisão para você? Pra falar a verdade, foi uma coisa bem natural. E até hoje eu não vejo essas coisas como meu trabalho. Talvez eu deveria para poder realmente fazer mais direitinho. Mas eu comecei a fazer os vídeos, né? Porque só depois de casar com Isa, na verdade. Ele já tinha um canal dele e tudo. E eu sentia, tipo, eu tenho uma palavra pra fazer e tal. Aí, às vezes, ele sempre deixa, né? Quando eu quero fazer no canal dele, eu faço. Mas, às vezes, eu queria mais no meu estilinho, assim. E eu comecei a pensar que, nossa, tá faltando na internet. Hoje, graças a Deus, tem muita gente que faz isso. Mas, na época que eu comecei, eu pensei que tá faltando muita, assim... No Brasil, nos Estados Unidos, tem muito isso. De uma mensagem um pouco mais sutil.
Porque as mensagens do mundo, tipo, sempre começa muitas vezes. Tem lugares que é bem sutil e tem lugares que é bem na cara. Escancarado. Mas o sutil, ele acaba influenciando muito mais a gente do que a gente. Entrando, né? Exato. Então eu comecei a pensar, eu vou começar a fazer uns vídeos, mas assim, estilo um pouco mais vlogzinho. E eu gosto muito de coisa assim, visual e tudo. Então, mesmo que eu não tenha muitas habilidades, tipo, de mídia, mas eu gostava. Por ser uma guru da mídia. Por ser uma guru da mídia. Mas eu não me sentia, tipo assim, super capacitada, mas eu gosto de coisas. E aí eu pensava, eu vou fazer do jeito que eu quero. Você tem o bom gosto. O que eu acredito ser um bom gosto, né? Então eu fui fazendo as coisas assim, do meu jeito, no meu tempo. Até hoje eu não posto meus vídeos super regularmente, assim. Eu fico querendo, mas aí agora com a bebê e tudo é mais complicado. Mas eu fui vendo que eu quero, né, no YouTube especificamente, eu gosto de fazer conteúdo assim, receita vegana, com não sei o que, que aí eu sei que vai atrair umas pessoas que nunca talvez assistiram um vídeo super cristianês. E aí eu foco mais ou menos nisso, mas eu vou falando a verdade do reino e também falando de Deus também, né? Então eu vou misturando alguns conteúdos que vão puxando gente que talvez não assistiria um canal cristão. Entendi. E aí... então, esse é meu YouTube. No Instagram eu falo... E só ficando no YouTube, e tem dado pra você esse resultado? Você tem, assim, tido esse feedback de tipo, eu vim pela receita vegana e isso aqui tá me influenciando? Sim. Eu já vi várias pessoas falando assim, nossa, tipo, eu comecei a seguir você, aí depois eu comecei a seguir o Isa. E aí ele tem uns devocionais bem assim, né, bem focados. Assim. Ele é bem crentez. Bem crentez. Mas eu também amo fazer o vídeo dele também, então eu tô vivo jogando as pessoas pra ele também. Então eu entendi. Então quando você quer fazer uma parada bem crentez, vamos usar esse termo, né? Bem escancarado, você geralmente grava no dele. Isso. Legal. E no meu eu falo bastante que eu sou cristã e do Espírito Santo até. Às vezes eu tenho uma série no canal que é sobre como ser uma pessoa agradável. E aí é bem um tema assim, bem legal, porque eu acho que muitos cristãos precisam aprender mais tópicos sobre isso, assim, como ser uma pessoa mais agradável. Para atrair as pessoas para Jesus e não fechar, né, e criar uma barreira entre as pessoas. Então, é bem legal. Muita gente que me segue no meu canal não é crente, aí às vezes tem, tipo, palavrão lá embaixo, assim, de gostando do vídeo e tudo. Então, isso me anima muito, assim, porque eu sei que, eles estão sendo expostos às verdades, talvez que eles não seriam expostos, né, do outro jeito, então... Legal. Tá com quantos inscritos? Acho que é 170 e pouco mil. Que legal. Poxa, muito bom. Normalmente, assim, meus vídeos nunca tem menos do que 20 e pouco mil, assim, visualizações, né? Mas é bem divertido. Eu sinto... É divertido. Poxa, você precisa ser constante, então. Eu sinto que é o meu hobby. O YouTube é tipo o meu hobby, então mas você vai ter que encarar de outra forma. Se eu começar a encarar como um trabalho, assim... Acho que também é porque, tipo, os fundos não são muito vindo do YouTube também. Então, sim. Pelo menos o meu, né? Tipo, é mais a música do Isa. Então, eu não sinto aquela pressão de, tipo, meu Deus, tá dependendo. Isso. Mas é muito legal não depender disso e realmente ser... constante, né? Isso é missão mesmo, né? É minha missão, vou fazer. E assim, mas você acha que o que te trava mais, assim, é realmente tempo poxa, eu tô com a Nenê, tal tempo, ou é um tempo barra um perfeccionismo, assim, tipo assim, eu quero fazer, mas eu quero fazer desse jeito? É um pouco dos dois, assim, no sentido de... Eu não me acho uma perfeccionista, porque quando meus vídeos saem, eu talvez que tem cheio de coisa errada. Mas Mas, tipo assim, você grava um monte de vezes eu não gosto... ou você é bem... Não, é porque eu gosto de coisa, assim, densa. Eu não gosto de... eu vou gravar só pra gravar, tipo, só pra checar. Entendi. Tipo assim, normalmente eu só gravo quando eu penso, nossa, esse assunto, tipo... Tem um negócio pra falar mesmo. Exatamente. Eu não gosto de falar só por falar. Então, quando eu vou fazer um vídeo, realmente é porque eu tenho um assunto que eu acredito e eu morreria por aquele assunto, assim, entendeu?
Então, às vezes falta... Mas a receita vegana... Mas então, eu faço meus vídeos, eu faço assim, primeiros 5 minutos é receita vegana. Aí os outros 10 entendi. é o conteúdo, entendeu? Entendi. Então, às vezes, a receita é o mais de menos, assim. Eu pego uma receita e eu acho que, essa receita é mais saudável, vai ajudar as pessoas a comerem mais saudável. Então, tudo que eu faço, eu realmente acredito naquilo. Mas, aí às vezes eu penso, eu não tenho tanto conhecimento nessa área, eu não tô pronto para fazer um vídeo sobre isso. Então, eu prefiro passar, 3 dias lendo sobre alguma coisa e aí fazer um vídeo que eu sinto que, não, isso aqui tem valor, intenso mesmo. E do que, eu vou gravar um monte e aí é só flu-flu, assim, sabe? Inchação de linguiça. Então, eu gosto... por isso que eu acho que demora também. Entendi. Porque, às vezes, óbvio, eu não tenho inspirações todo dia. Eu acho, sim, aí uma opinião minha pra você, não tem problema você fazer, um vídeo que é só receita vegana. Que aí você não precisa de inspiração, né? Porque você vai falar, hoje eu vou ensinar aqui uma receita vegana e tal. Gente, é isso. Do começo ao fim, não tem nada, não tem nenhuma reflexão, não tem nada. A não ser, poxa, que legal, você vai comer mais saudável. Porque você mantém a pessoa conectada com você e ela vai ver o segundo vídeo. Porque assim, às vezes a gente tem aquela cabeça do evangelismo de praça, eu vou ver essa pessoa só uma vez na minha vida, eu tenho que falar de Jesus pra ela, porque no trem, né, nunca mais vou ver essa pessoa. E não é assim o canal do YouTube. É verdade. Dificilmente ela é o último vídeo que ela vai ver na vida dela, vai morrer. Então, não tem problema ela ver só um negócio totalmente aleatório, né? Porque ela vai cair num outro vídeo seu, né? Então, você mantém aquele algoritmo vivo, né? Você mantém ele vivo, fazer hoje nessa semana eu vou fazer um negócio que é só... né? É uma boa ideia, é verdade. Vamos ver. Vamos ver se ela vai fazer o que eu tô falando. Fala assim, eu já disse, fala. Não, o Isa, já falou, eu edito pra você, que ele edita super rápido. Você que edita os seus? Eu edito os meus, e eu gosto de editar, porque eu gosto de ter, o meu DNAzinho, assim, sabe? Mas, e uma coisa que eu falo muito até no canal é sobre gerenciamento de tempo. Eu falo, gente, não gasta o tempo em coisas que, não vão levar em nenhum lugar. Então, eu penso, eu não quero encorajar, o jogar fora de tempo também, sabe? Entendi. Fazer um vídeo que vai ser... Exato. Mas eu entendo, mas é uma estratégia. Seja útil de uma outra coisa, né? A pessoa tá vendo uma receita, não necessariamente... não é útil, Mas assim, eu falo isso pra você... E eu falo muito isso com a Val, entendeu? Que existe um gap, existe um buraco em relação ao que você pode fazer. O que eu quero dizer? Vocês precisam redimir influenciadoras. Redimir essa profissão, vamos dizer, redimir essa posição, entendeu? Porque você está na idade... e tem as características para poder ser isso, ser uma influenciadora nesse sentido, né, desse termo, dessa posição na internet, mas você pode redimir isso, fazer diferente, entendeu? Da forma que você vai se vestir, da forma que você vai fazer as fotos, da forma que você vai falar, a missão que você tem por trás disso, sabe? E a gente tem um gap, porque a gente tem mulheres muito sábias, mas são mulheres mais velhas de uma outra geração e que não comunicam tanto com a atual, entendeu? E você tem mulheres novas na atual, tem voz, mas é mais do mesmo, é uma versão gospel do que está lá fora. Então, assim, vocês têm que se levantar. Eu acho que até meu pai, ele tem uma mensagem um pouco sobre isso. Tem muitos Elias que estão na caverna e tem muitos Sansãos que estão, na exposição fazendo um monte de coisa e a gente tem que trazer os Elias pra fora mesmo. Mas é forte. É um desafio. É forte. Eu realmente não quero isso, mas cara, e é doido porque a chave toda do YouTube é constância. Porque o YouTube veio substituir a TV. E na TV não existe, poxa, esse domingo o Faustão decidiu que não vai fazer, porque ele tá sem nada pra falar. É verdade. Entendeu? Esse domingo o Gugu não veio. Né? Não tinha, né? Então você tava tal horário, tal dia, vai estar lá. Né? E o YouTube vem para substituir esse tipo de entretenimento. Então, 10 da manhã, na segunda, tem o podcast lá, eu posso entrar, que eu vou assistir. Ele se virou lá, gravou com alguém, vai estar lá, entendeu? Então, constância. Eu lembro que eu fazia vídeos esporádicos, né? Então, eu gravei lá e aí eu quis fazer num fundo preto, né?
A gente estava até relembrando, porque a gente está fazendo 10 anos do Dizascope, fundo preto e tal, com, né, com os cortes e com umas imagens a mais e tal. E ficava muito legal, tal. Só que aí eu entendi, cara, precisa ser constante. Aí eu comprei uma GoPro, entendeu? Colocava na janela, não tinha luz, não tinha nada. Colocava na janela, entendeu? Começo de tarde e tal, assim que a luz estava vindo na janela, gravava, eu mesmo editava, colocava e tal. E só que toda semana. E hoje vai fazer, sei lá, 6 anos, 7 anos que a gente faz todas as semanas. Eu posso estar incrível. Acho que, tipo, na mão aqui, uma semana que a gente não postou. Sim. Entendeu? E às vezes, quando eu não tinha algo assim pra falar novo, né? Eu repetia. Tipo, de um outro jeito. Sim. Entendeu? Tipo, seja calmo e depois na outra semana fala, seja manso. Mas seja muito como bom. Jesus. Né? Sim, é isso aí. A mensagem, né, ela vai plantar sementes de qualquer forma. Tipo, sendo a palavra de Deus, ela vai dar fruto, né? Então eu quero te incentivar. Obrigada, eu aceito. Constância. Entendeu? Pega com tudo. Mas isso é muito legal, assim. E eu acho muito legal a forma que vocês estão fazendo de... Exatamente isso, de redimir, de repensar. Entendeu? Que é como se expor na internet. Sim, né? é verdade. Isso é muito bom. Continuem. E que Deus abençoe muito vocês aí. Plantem muitas igrejas. Você sente que será em outra nação? Que eu tô em outra nação ou eu sou de outra? Você sente que quando vocês forem plantar igrejas, será em outra nação? Vai, eu acho que sim. A gente pensa, na verdade, até nos Estados Unidos bastante. Estados Unidos, né? Só de ver o tanto que precisa de, tipo, do fogo do Brasil. Dá vontade. A gente tá aberto. No tempo certo. É isso aí. Obrigado, minha amiga. Eu que agradeço. Foi uma honra recebê-la aqui, viu? Foi um prazer que demais. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amém. Saiba que a sua casa, a sua família mudou a vida da minha casa, da minha família. Desde lá dos meus pais, eu falei pro seu pai e eu repito, o meu pai teve a vida mudada e transformada pelo seu pai e toda a sua família, sabe? Foi assim, um marco na nossa trajetória. Eu só sou o que sou hoje porque eu conheci vocês. Uau. Porque foi quando eu aprendi o que significa discipulado, que eu aprendi o que significa igreja nas casas. Uau. E isso mudou a nossa vida. E a família Dizascope é altamente influenciada e resultado do movimento que sua família começou. Glória a Deus. E hoje vocês também me abençoam tanto. Então é um ciclo, né? Exato. Deus abençoe. Obrigada. Obrigado você que ficou aqui com a gente, nos ouviu, nos assistiu. Vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Priscila. Vou deixar aqui o canal dela para você entrar lá e falar: cadê o vídeo dessa semana, Priscila? Estou aqui esperando. Obrigado. Deus abençoe você. Curte, deixa um comentário, se inscreve no canal. Pega esse link, manda para alguém. Tenho certeza que vai abençoar demais as pessoas dessa nossa conversa aqui. Deus abençoe e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.